Gente, no primeiro vídeo do Voltaire eu falei um pouco então sobre o caso que ele analisa, que é o do Jean Calas, que segundo ele foi assassinado pela justiça francesa em nome da intolerância religiosa. Aí o que o Voltaire ele faz? O Voltaire ele termina esse primeiro capítulo com a seguinte pergunta, ou melhor, com a seguinte afirmação. Ele vai dizer o seguinte, olha, portanto, é do interesse da humanidade examinar se a religião deve ser compassiva ou cruel. Aí o texto da UFPR já nos pede para ir lá para o capítulo 4. E aí, qual que é a metodologia utilizada pelo Voltaire para fazer essa análise? É uma metodologia que hoje, né, nós chamaríamos de histórico-dialética, tá? Que ele nem sabia disso na época, né? Isso é uma coisa depois pensada ou aprofundada pelo Hegel já no século XIX. Mas é o que? Ele volta na história, né? Ele vai pegar diversos exemplos históricos, utilizando ali, falando sobre o papel das religiões em diferentes tempos e em diferentes sociedades. Então eu já quero adiantar para vocês o seguinte, né? Se você for ler o texto e até mesmo também no resumo, tem diversos nomes lá que talvez vocês não conheçam e nunca tenham ouvido falar. Primeira coisa, não se preocupem com isso, tá? Em ficar pesquisando. Eu vou ser bem sincero com vocês, gente, nem eu conheço tudo aquilo que está lá, né? Algumas coisas eu até pesquisei e tal, mas não me preocupei muito, por quê? Porque não é fundamental que nós saibamos lá quem são, quem não são, o que é o mufti islâmico. O importante é nós entendermos o contexto como um todo. E exatamente o que o Voltaire ele tira desses exemplos históricos. Então o Voltaire começa esse capítulo 4 fazendo meio que uma crítica, embora ele não fale diretamente, até porque esse termo não se usava na época do Voltaire, né? Mas ele começa fazendo uma crítica ao período da Idade Média. Ele vai dizer assim, olha, durante muito tempo os huguenotes derramaram sangue. Os huguenotes eram os calvinistas na França, né? Os huguenotes derramaram sangue, os católicos também derramaram sangue. Daí ele fala assim, olha, só que o que acontece? Os governos foram se fortalecendo e conforme os governos foram se fortalecendo, os costumes foram ficando mais suaves. Isso é um processo que nós observamos com o crescimento, com o fortalecimento do absolutismo na Europa. O fortalecimento do absolutismo, ele está ligado diretamente ao enfraquecimento da igreja. Porque como é que a gente tem que entender a igreja medieval? Existem praticamente dois poderes durante a Idade Média, tá, gente? O poder da tradição, ou o poder cultural, e o poder político, que são dois poderes diferentes e que às vezes convergem entre si. Então, durante a Idade Média, definitivamente, a igreja tinha o grande poder cultural. A igreja imprimia costumes, a igreja imprimia tradições, a igreja imprimia formas de viver, e isso é inegável. Entretanto, vejam, Idade Média, são 1000 anos, né? 476 a 1453, pegando os marcos históricos tradicionais. Então não quer dizer que durante 1000 anos a igreja tenha conseguido manter poder político o tempo todo. Nós temos vários exemplos durante a Idade Média onde reis e imperadores se tornaram tão fortes que se chegou a desafiar a igreja, como é o caso, por exemplo, da querela das investiduras, lá com o Sacro Império Romano Germânico, mas não vou me aprofundar nisso aqui, só para vocês terem uma ideia. Só que o que acontece? O absolutismo, ele vai tomar forma, ele vai tomar força, principalmente pós-reforma protestante. Por quê? Porque o impacto da reforma é exatamente no poder político da igreja. Quando a gente tem a reforma com Lutero, o que Lutero afirma? Lutero vai dizer o seguinte, olha, igreja não é instituição. Igreja é um lugar onde pessoas com crenças comuns se reúnem e lá adoram a Deus, comungam, tomam ceia, né? Aquela coisa toda. Isso é igreja para Lutero. Tanto que o Lutero, ele vai trazer para a Idade Moderna um princípio que já foi pensado lá por Agostinho, que é o quê? A separação entre igreja e Estado. A ideia de um Estado laico, gente, ela não é nova. Agostinho já falava isso em Cidade de Deus, Cidade dos Homens. Agostinho falava, olha, existe a cidade de Deus e a cidade dos homens. O que é isso? Existem duas esferas de poder, o Agostinho vai dizer. E essa é a cidade de Deus, essa cidade dos homens, ninguém na cidade dos homens sabe ou representa Deus. Tanto que se vocês já ouviram falar, por exemplo, Agostinho é responsável pela confusão entre poder político e poder religioso na Idade Média. Está errado. Agostinho desde sempre falava que são coisas diferentes. Um dos caras que mais contribui para a confusão de poderes não é Agostinho, e sim o Papa Gelásio,
quando ele fala sobre a teoria das duas espadas ou a teoria dos dois gládios. Então Agostinho já falava, não, uma coisa, outra coisa, outra coisa. E Lutero, que era um monge agostiniano, ou seja, Lutero bebe direto na fonte de Agostinho, ele reformula essas questões e várias outras de Agostinho, mas eu tô pensando agora nessa questão do poder do Estado e assim por diante, ele reformula para a Idade Moderna, porque Lutero está escrevendo 1000 anos depois de Agostinho, né? Agostinho vive lá no século IV e V, Lutero no século XV e XVI. Vamos lembrar que a reforma ela se dá em 1517. Então Lutero traz um ponto que é fundamental para a gente entender toda a discussão de absolutismo, Estado laico e assim por diante, que é a famosa doutrina dos dois reinos. Lutero vai dizer, olha, existe o reino de Deus e o reino dos homens. E esses dois reinos, eles são separados, mas interligados. Tanto que Lutero diz o seguinte, olha, o verdadeiro cristão, o bom cristão, não precisa do Estado, porque o bom cristão ele vai viver de boa com os outros, baseado nas premissas cristãs, né? De não fazer o mal, de não roubar, de não assassinar e assim por diante. Só que qual é o problema para Lutero? Existem os maus cristãos, os falsos cristãos, que vão lembrar que no tempo do Lutero, na teoria, né, todo mundo era cristão, porque era ainda um mundo ali medieval que está acabando. Então ele fala assim, ó, para esses maus cristãos, para esses que roubam, que matam, que enganam, o Estado ele é necessário. Tanto que a gente vê muito de Lutero em Thomas Hobbes, quando Hobbes vai dizer que o homem é o lobo do homem. O Lutero ele fala isso com outras palavras, ele fala assim, olha, os lobos devorarão as ovelhas, usando, claro, né, uma linguagem bem bíblica. Só que então Lutero vai dizer, então o Estado ele é necessário, só que ao mesmo tempo que ele é necessário, isso é importante a gente entender, não necessariamente, ou melhor, não necessariamente não, de forma alguma ele representa a verdade de Deus. Porque Deus é inalcançável, nenhum ser humano sabe exatamente tudo o que Deus quer. É impossível, Lutero vai dizer. Então a gente tem que entender o seguinte, existe o Estado? Existe. Esse Estado, ele é ordenado por Deus? Estou pensando aqui numa dinâmica medieval, né, gente? Sim, esse Estado é ordenado por Deus, né? Tanto que lá em Romanos 13, na Bíblia, né, tá lá, olha, né, toda a autoridade é colocada por Deus. Só que não é porque esse Estado é colocado por Deus que necessariamente o líder seja também colocado por Deus. O Lutero, ele é bem claro, olha, os líderes, eles são ruins, os líderes são maus. O Lutero tem uma frase que eu particularmente gosto muito, ele fala assim, ó, príncipe sábio é tão difícil de achar quanto ave rara. Então ele diz assim, olha, os políticos não são nem inteligentes, mas têm que ser respeitados porque, afinal de contas, é a lei do Estado que vai coibir os abusos dos homens. Então essa noção de Estado laico, ela está presente ali e ela é muito forte. Olha, o Estado é uma coisa, a vontade de Deus é outra. Nenhum Estado pode dizer que está cumprindo a vontade de Deus. Não, está cumprindo a vontade do Estado. E é por aí. Então, quando nós temos essa premissa de Lutero, baseado em Agostinho, a gente vai ver o quê? Que os estados absolutistas eles começam a ganhar cada vez mais força política, porque agora a igreja não vai mais ter poder político. E apenas a ideia de não, a igreja é para os cristãos. Tanto, só que, claro, né, a gente sabe que mesmo assim se mergulham em guerras e tal, porque daí os protestantes começam a florescer em vários países, e o Voltaire está falando a partir dessa perspectiva. O Voltaire ele fala o seguinte, até vou ler um trechinho aqui para vocês, né? Olha, a fúria provocada pelo espírito dogmático e pelo abuso da religião cristã, mal compreendida, olha só, já derramou sangue o suficiente, causou muitos desastres na Alemanha, na Inglaterra e até mesmo na Holanda e assim como na França. Só que ele fala assim, ó, nos dias de hoje, daí no caso nos dias de hoje do Voltaire, né, 1760, século XVIII, já não se causam mais tantos desastres. No século XVIII as guerras religiosas, elas já não eram mais tão frequentes, aliás, elas nem existiam mais, né, depois da Paz da Westfália lá, as guerras religiosas entre os países e mesmo dentro dos países já não ocorriam, tá? Isso é importante a gente entender. No período do Voltaire já não ocorriam mais guerras religiosas. Ocorriam casos isolados ou não de intolerância religiosa. São coisas diferentes, né? Como é o caso ali que ele está apontando e por isso ele está tão indignado, como é o caso do assassinato do Jean Calas. E daí ele fala assim, né? Olha, o judeu, o católico, o luterano, o menonita, o ortodoxo, todas essas diferentes confissões de fé vivem como irmãos nesses países. E todos eles contribuem para o bom desenvolvimento da sociedade, né? O Voltaire está falando sobre uma questão de tolerância religiosa. Essas pessoas, imagina, né? Um judeu, de um luterano, de um católico, de um ortodoxo. Claro que ele está falando aí de uma cosmovisão judaico-cristã, mas na época, na Europa, não existiam outros cultos, vamos dizer assim. E o Voltaire ele é muito sintomático quando ele diz assim, olha, a filosofia que é irmã da religião,
ela é quem vai trazer o esclarecimento, ela, vejam, né, bem uma visão iluminista, assim, né, ela que vai trazer o esclarecimento e vai possibilitar que as pessoas entendam que as diferenças existem, né, e assim por diante. Daí ele até fala assim, olha, aqui na França tem uma comunidade luterana que é muito mais próspera que diversas comunidades católicas e ninguém mais está brigando com ninguém. Ou seja, no período do Voltaire, a religião já é um processo de paz, não é um processo de morte mais. Então ele usa um exemplo de um bispo polonês, né? Esse bispo era um bispo, imagine, um bispo católico, né? Mas que utilizava para os serviços públicos, por exemplo, como coletor de impostos, ou seja, eram funcionários públicos anabatistas e de outras raízes protestantes. E aí, o que esse bispo dizia? Olha, esses caras até podem estar condenados no outro mundo, pós-morte, mas aqui eles estão colaborando para o bem comum da sociedade. E é mais ou menos essa visão, assim, né? O Voltaire, ele é muito enfático nessa ideia do Estado laico. O que é o Estado laico, gente? É um Estado racional. Olha, não interessa a sua fé, interessa o como você é enquanto cidadão. Se você acredita em A, B, C ou não acredita em nada, não interessa, desde que você não descumpra as leis e que você conviva harmoniosamente. Então ele já está falando, olha, isso já existe aqui no nosso tempo, por causa da filosofia, por causa da razão. E dele fala assim que isso não é uma característica só dos cristãos. Ele vai falar, olha, lá na Turquia, né? Na Turquia, o grão-senhor dos turcos governa mais de 20 religiões diferentes. E inclusive, né, até um parênteses aqui, tá, gente? Vale lembrar que o islamismo, ele é uma religião, por mais que o nosso senso comum diga que não, e aí a gente tem que tomar alguns cuidados, né? O islamismo, ele é uma religião de tolerância. A gente tem que lembrar que quando os muçulmanos tomaram lá, por exemplo, a Península Ibérica, eles permitiam tranquilamente que judeus e cristãos vivessem naquela região. Eles pagavam um pouco de imposto a mais, né, que era o chamado imposto da fé, mas eles viviam e colaboravam tranquilamente. A religião islâmica, preste atenção, gente, a religião islâmica, ela é uma religião historicamente tolerante. Inclusive a UFPR já perguntou isso há alguns anos atrás. É uma pegadinha, né? Porque hoje nós associamos o islamismo à intolerância por conta dos grupos radicais. Mas não é assim. Historicamente, o islamismo sempre foi uma religião de tolerância com as mais diversas culturas e povos. Não é à toa que as regiões islâmicas, elas eram altamente avançadas culturalmente e cientificamente quando havia embate com os cristãos. Ele continua com outros exemplos, né? Ele vai falar, olha, lá na Rússia também, o Pedro o Grande, né, vai ser compassivo com diferentes religiões que não era a religião ortodoxa, e com isso o Estado russo só cresceu. Os chineses também, ele vai falar, olha, os imperadores chineses, imagina, né, a China daquele tamanho todo com diversas religiões também vai ser bastante tolerante. Daí ele faz um parênteses. Os chineses vão ter problemas com os jesuítas. Mas por que os chineses vão ter problemas com os jesuítas? Porque os jesuítas ficavam brigando com os outros. Inclusive é onde ele vai aprofundar daqui um pouco mais, né? Ele vai dizer assim, olha, lá na China, os jesuítas ficavam brigando com os capuchinhos, com os menonitas, que eram outras denominações cristãs. Aí quando eles estavam brigando entre eles, isso poderia trazer problemas para o reino. E o que acontece? Aí o imperador chinês resolve expulsar os jesuítas. Porque os jesuítas ficavam lá brigando com todo mundo e falou, não, aqui vocês não vão ficar então, se é pra ficar brigando. Só que o Voltaire ainda aponta. Aí até mesmo essa expulsão, esse exílio, né, esse banimento, acho que é a palavra que o Voltaire usa, até mesmo esse banimento foi feito com muito carinho, porque o imperador garantiu o quê? Que eles saíssem pacificamente, ninguém foi expulso no soco, nem nada disso, foi garantido o transporte para eles de volta para a Europa. Então ele fala assim, olha, até quando foi para banir, o imperador chinês foi cheio de compaixão, compassividade e assim por diante. Então o Voltaire, ele usa esses exemplos históricos e mostra como a tolerância pode se dar até mesmo em alguns casos específicos com os intolerantes, mas não é sempre, como a gente vai ver adiante. Então ele fala assim, né, olha, se precisou expulsar, beleza, mas foram expulsos com cuidado. E dele, né, cita um caso específico do Japão, que existiam lá 12 religiões, chegaram os jesuítas, tinha 13. Ele fala assim, olha, os japoneses eram os mais tolerantes dos homens. Claro, uma visão bem romantizada do Voltaire, né? Ele fala assim, só que o que acontece com os jesuítas? Os jesuítas inflamaram uma guerra civil no Japão. Aí eles, segundo o Voltaire, eles foram expulsos num banho de sangue. No caso do Japão foi um pouco mais problemático, mas o Voltaire meio que fala assim, ó, só que foram os jesuítas que começaram, né? Porque os jesuítas queriam impedir outras religiões, entraram em conflito com outras religiões e assim foi. Então depois desses exemplos, né, o Voltaire fala, olha, vamos continuar no exame. E ele deixa bem claro o seguinte, olha, eu tô falando isso tudo a partir do interesse das nações, do interesse dos estados. Ele fala assim, a minha discussão não é teológica, o Voltaire fala. Por isso que eu falei pra vocês também, olha, vocês não precisam se preocupar com a
religião, com saber o que eram os huguenotes, o que era o que não era. Ele falou assim, porque a questão aqui não é o que diz cada religião, mas sim o que é o interesse dos estados. E aí ele vai para os demais capítulos que a gente vai ver também nas demais aulas aqui. Beleza, gente? Vamos dar uma pausada aqui, tá? Vai tomar uma água, vai fazer um xixi e depois volta.